Amigos candidatos ao diaconato permanente na Escola São Lourenço, da Diocese de Bragança. Vamos iniciar mais uma aula. Nesta ocasião, estaremos falando sobre o Islã, o islamismo, tá? Que é uma religião que nasce aí no século VII, mais ou menos, VII. Na aula anterior, nós estávamos vendo o monaquismo. Como é que a vida consagrada surgiu na igreja. Tá? E, ante os dados objetivos, a gente tem que olhar também por trás um pouco e perceber que é um movimento do Espírito Santo que está suscitando a vida consagrada na igreja. Não se trata só de um movimento social. Sempre o nosso olhar sobre a história da igreja será sempre um olhar a partir da fé, e não simplesmente dos dados sociológicos ou históricos. Então, nós vemos a ação do Espírito Santo precisamente digamos, no suscitar esta vida consagrada na igreja. Como vemos, ou como já vimos, a ação do Espírito Santo frente aos grandes perigos da igreja, que a igreja teve nas perseguições, ou quando surgiram o problema das heresias, ou em outras oportunidades em que a igreja pareceu se dividir. Então, o Espírito Santo também contribuiu para manter a igreja unida e perseverante nos princípios evangélicos. Então, resumindo o que nós falamos o outro dia, resumindo, a vida consagrada nasce com os pais ou padres do deserto, no Egito, e especialmente com Santo Antão, que é considerado o pai de todo o movimento eremítico. A forma de vida consagrada é eremítica, quer dizer, cada pessoa, normalmente leigos, se afastavam para o deserto a fim de viver a oração, a ascese e o trabalho. Viviam no deserto e sozinhos, por isso que é eremítico, né? Eremitério é um lugar afastado onde a pessoa vive sozinha. Então, foi assim que começou. Algum tempo depois, mais tarde, com São Pacômio, então, os eremitas começam a ter uma espécie de vida comunitária. Tá? E então, eles começam a ter um lugar onde se reúnem semanalmente, se reúnem para troca de experiências e para a oração em comum, e para as refeições em comum. Então, essa forma nós chamamos de cenobítica. O cenóbio é o lugar onde eles se reúnem, embora cada um tenha depois as suas casas separadas e vivendo nas suas casas. Esse é o segundo modelo de vida consagrada que surgiu logo depois dos padres do deserto, que era o estilo eremita. Um terceiro momento vai acontecer já uns séculos mais tarde, com São Basílio no Oriente, e Santo Agostinho no Ocidente, e São Bento também no Ocidente, que vão introduzir a vida comunitária. Não, os consagrados já vivem juntos na mesma casa, rezam juntos, almoçam juntos, enfim, fazem a vida juntos. É o estilo comunitário. Então, nós temos o estilo eremítico, o estilo cenobítico e o estilo comunitário. Este estilo comunitário, com o passar do tempo, vai ter duas modalidades, que é o estilo comunitário ativo, aqueles monges ou frades que vão ter um apostolado, vão sair para pedir, vão sair para evangelizar, para catequizar. Então,
eles logo vão se colocar à disposição da igreja. E o estilo contemplativo, que vai dar lugar a grandes mosteiros, porque os frades ficam logo, digamos assim, confinados dentro dos grandes mosteiros. Embora os grandes mosteiros tinham não só os prédios grandes, mas também tinham horta e espaço grande de trabalho onde os monges trabalhavam. Inclusive, falamos também que muitos destes mosteiros deram lugar às cidades posteriormente, já que os colonos que trabalhavam as terras do mosteiro também se agregavam em pequenas aldeias próximas do mosteiro. Tá? Então, esta é mais ou menos o estilo de vida consagrada. Depois, com o passar do tempo, nós temos tido diversas congregações, porque nem todos os estilos de vida consagrada se chamam de igual forma, né? Mas nós tivemos já no século XVI, século XVII, nós tivemos congregações masculinas, femininas, umas ativas, outras contemplativas, outras semi-contemplativas, semi-ativas, muitas modalidades de vida consagrada, né? Quem sabe, numa outra ocasião, a gente pode se debruçar também sobre isto, porque tem muitas coisas a considerar. Mas, por hoje, isso nos serve. Tá? Bom, então, vamos entrar no islamismo, né? Maomé, e eu vou tentar colocar aqui o bendito Maomé, que está aqui. Vamos ver se ele sai. Isso aqui é uma pintura do Maomé, não é? Não é digamos assim, fotografia, porque no século VII não havia fotografias, mas é uma pintura, né? Uma representação de Maomé, que está vestido com as roupas típicas árabes. Reparem bem como a roupa, esta é uma túnica, tipo meio capa, meio túnica, que vai cobrir todo o corpo até os pés. Tá? Barba, que era continua sendo uma das características dos árabes, o turbante aqui em cima, um pano, né? A vestimenta é própria para andar no deserto, onde é muito quente e muito seco. Então, este é Maomé. Maomé é o fundador do islamismo. Tá? Eu vou mostrar um pouquinho aqui o texto para nos ajude a... Não, eu tenho aqui o texto. Deixem procurar. Aqui está. Então, Maomé, fundador do islamismo, nasceu na Meca. A Meca é uma cidade, hoje é uma cidade considerada uma cidade religiosa, na Arábia Central. E ele nasceu provavelmente no ano 580. E faleceu com pouco mais de 50 anos no ano 632. Desde adolescente viajava com seu tio comerciante em caravanas pela Arábia, e a Síria e a Mesopotâmia, o que lhe proporcionou contato com judeus e cristãos. Veremos por que isso foi importante. Tá? E por volta do ano 610, 611, Tomé efetuou sua conversão. Através de sonhos, ouviu vozes e sentiu o chamado de Alá para uma missão. Inclusive, estas vozes o perturbaram durante algum tempo e até pensou em suicídio, porque o perturbava muito. Mas mais tarde se lhe apareceu, segundo ele revela, o anjo Gabriel para lhe anunciar a missão de ser o iluminado,
o enviado de Alá. Alá é o Deus do islamismo, né? Alá, o único Deus. É para a missão de pregar a nova forma de religião, o Islã, que em árabe significa submissão, né? Ou dedicação à vontade de Deus. Submissão a Deus ou dedicação à vontade de Deus. Então, Maomé, a partir deste momento, ele vai se dedicar, pois, a esta missão de anunciar esta nova forma de religião. Tá? Na sua cidade, Meca, ele teve problemas quando começou a falar sobre esta nova religião, de maneira que foi ameaçado e teve que fugir para uma cidade chamada Medina. Deixem procurar um mapinha que vocês vão entender melhor. O mapa é este aqui. Bom, então, aqui está Meca, tá? Está aqui. E ele teve que fugir a uma cidade chamada Medina. Maomé se tornou um homem religioso vendo as divisões que existiam principalmente na Arábia, porque a Arábia estava formada por diversas tribos, era tribal, diversas tribos, não é? Tinha algumas cidades, poucas, este mapa é atual, não corresponde, não é histórico, mas fora destas cidades, pensem, por exemplo, que a maior parte da Arábia é deserto. Então, fora destas cidades, havia muitas tribos. Vendo esta divisão e estas inimizades e guerras de tribos, é que ele se tornou um homem religioso e começou a orar. E a partir de aí, foi que teve essas revelações de noite, que o deixaram muito intranquilo, até que entendeu que Deus o estava chamando para a missão de anunciar a união das tribos numa nova religião. Como veremos depois, essa religião tem fragmentos de outras religiões. Bom, então ele fugiu para Medina, que está aqui. Reparem bem, está aqui Medina, aqui está Meca e aqui está Medina. Em Medina, ele anunciou essa nova religião, o islamismo, mas conseguiu também formar um pequeno exército que, em determinado momento, o dirigiu contra a Meca e tomou a Meca. Tomou a Meca e fez da Meca, digamos assim, a cidade sagrada. A Meca é a cidade sagrada. Então, e a partir desta vitória, aos poucos, não foi ele, mas os seus seguidores, os seus lugartenentes, os califas, porque ele morreu, como nós já vimos, com menos de 50 anos. Então, os seus descendentes continuaram, aqueles que tinham aderido à religião islâmica, continuaram depois as lutas e a unificação de todas as tribos da Arábia Saudita, que era, como digo, praticamente deserto. Então, aí vai começar uma expansão do islamismo, sobre a qual nós trataremos mais tarde. Mas agora vamos nos centrar, então, sobre Maomé, o iluminado. Tá? Quais são as duas fontes? Quais são as duas fontes do islamismo? Em primeiro lugar, a primeira fonte é o Corão. Permita-me que nós vamos aqui encontrar uma capa do Corão. Este aqui, Al-Corão, sagrado, tá? E aqui é a escrita árabe, que é uma escrita diferente da nossa
ocidental. É uma escrita diferente que vocês já devem ter visto em alguns lugares, tá? Então, este é o livro sagrado. Este livro o transcreveu Maomé, sentindo-se inspirado, porque num dos sonhos ele recebeu uma tela onde estava escrita uma mensagem. Então, a partir de aí, entendeu que Deus tinha colocado no seu coração essa mensagem e que ele deveria transcrevi-la. Então, escreveu o Alcorão, o Corão, que é este livro sagrado que vai contemplar todas as diretrizes da nova religião, do islamismo. É mais ou menos, só que de uma maneira diferente, claro, mais ou menos seria como a Bíblia dos muçulmanos, né? A Bíblia dos muçulmanos. Né? Então, este é o primeiro, digamos, a primeira fonte de inspiração, a fonte doutrinal do Islã. A segunda é a tradição oral. O que é tradição oral? A tradição que vai passando de pais para filhos. No caso dos muçulmanos, esta tradição vai sendo transmitida pelos sacerdotes muçulmanos nas escolas muçulmanas de formação, vai sendo transmitida de geração em geração. E essa tradição se chama Sunna. Sunna, tá? S-U-N-N-A. Está escrita aí na apostila de vocês, Sunna. É a tradição oral dos muçulmanos. Né? Aqueles que seguem a religião do Islã são chamados de muçulmanos. Tá? Agora, vamos sair daqui primeiro. Tá. Maomé, em que se apoiou para escrever o Corão, o Alcorão? Em que se apoiou? Ele se apoiou principalmente em 3 religiões. Como quando adolescente ele teve contato com judeus e com cristãos e com outras tribos, então ele se apoiou em três religiões. A primeira é a antiga religião árabe. As tribos árabes tinham uma religião que cultuava as pedras, por exemplo. Né? No deserto não tem muita árvore, então não vai cultuar árvores, mas cultuavam as pedras. E símbolo, sintomático é isto, porque precisamente uma das coisas interessantes que o islamismo tem é a visita, uma vez na vida, na Meca. E chegando na Meca, todo o Islã tem que cumprir esta missão, esta obrigação. Chegando na Meca, ele tem que dar umas voltas sobre a Kaaba. Kaaba, que é tipo assim, digamos, um pequeno prédio, tá? Em forma de cubo, e dentro está uma pedra preta, que de tanto ser tocada, porque o fiel vai lá e toca a pedra, né? Já está até desgastada. Então, veja bem, um elemento da antiga religião árabe que Maomé incorporou à religião muçulmana. Tá? Depois nós temos a segunda fonte, é o judaísmo. Maomé considerava Abraão, Isaac, Moisés, o próprio Jesus, os considerava como profetas de Deus, de Alá. Mas o profeta por excelência era ele. Os outros eram profetas, mas o profeta por excelência era ele. Embora ele desse muita importância a Abraão,
mas ele se considerava o único realmente profeta autêntico de Alá. Alá, o único Deus, e o verdadeiro profeta é Maomé. Era ele o verdadeiro profeta. Então, tinha elementos do judaísmo do Antigo Testamento, como tinha também elementos do cristianismo. Então, ele monta a sua religião com fragmentos da antiga religião árabe, do judaísmo e do cristianismo. Por isso, no Corão, a gente encontra pensamentos muito similares, alguns pensamentos do Evangelho e alguns pensamentos do Antigo Testamento, embora também encontre, digamos assim, elementos da religião antiga. Por exemplo, o poligamismo, né? São polígamos, quer dizer, o muçulmano pode ter várias mulheres, depende da sua condição econômica para manter mulheres. Maomé permitiu isso, mulheres inclusive concubinas também, como se fosse mulher de segunda classe. Então dependia da situação econômica do fiel para poder manter essas mulheres. Desde a perspectiva de hoje, nós percebemos que é uma religião fundamentada sobre os homens, tá? Extremamente patriarcal, tá? Por não dizer machista. É assim um pouco. Aliás, na igreja também temos sido muito machistas, não se pode. Mas com a perspectiva de hoje, a gente percebe que, inclusive até hoje, em muitos países muçulmanos, a mulher tem dificuldade de ter uma vida normal como tem os homens. De poder dirigir um carro, de poder participar de um jogo de futebol, participar não, digo, de ver um jogo de futebol ou qualquer outra coisa. Inclusive na roupa tem que ir toda coberta, aquela coisa toda que vocês já conhecem, que é um pouco fruto dessa tradição que eles viviam na Arábia e que acabou sendo passada para a religião. A religião também se alimentou dos costumes árabes daquela época, né? Então, especialmente no que diz respeito ao âmbito familiar. Pois bem, Maomé, então não viveu muito tempo, tá? E deixou as bases desta religião. Deixou por escrito o Corão e deixou também um pouco digamos, aquilo que seria a maneira de viver do fiel muçulmano. A religião muçulmana, o islamismo, é monoteísta, quer dizer, só adora um Deus. E não aceita nenhum outro Deus mais. Só Alá, que é o Deus criador de tudo, o único Deus, Alá. E a moral maometana tem, digamos, cinco colunas assim importantes, né? 5 colunas, a moral maometana. Primeiro, o fiel deve professar a fé em Alá. Por isso, o maior pecado para o maometano é renegar da sua religião. Nos países onde tem maometanos, em alguns países, renegar da própria religião significa ser condenado à morte. Então, por isso, há poucos muçulmanos que abandonam a sua religião, porque na prática é o maior pecado que eles consideram, né? Então, professar a sua religião, a apostasia da fé muçulmana, tá? E sair da religião muçulmana, ir para outra religião, seja cristão, seja outra, é o maior pecado para eles. Este é o maior princípio. Tá? O maior princípio é professar a fé em Alá, como o único Deus, né?
sendo Maomé o seu profeta. Isto leva a também alguns radicalismos, né? Por exemplo, deixem que eu mostre uma coisa aqui para vocês. Eu tenho aqui uma foto de uns mártires. Esta era uma comunidade de consagrados que vivia na Argélia. E eles moravam em comunidade, e eles um dia uma turma de radicais entrou e assassinou todos eles. Todos eles. Porque o maometano, na sua radicalidade, vê como pagãos o resto das religiões e dos fiéis de outras religiões. Mas o pagão que ele vê é um inimigo, alguém que não é da sua religião e que, portanto, deve morrer. Na radicalidade, é claro que os muçulmanos têm também uma forma mais moderada, mas os radicais pensam assim. Estes frades estavam na Argélia, e olha que praticamente não convertia ninguém, mas era um sinal da presença cristã e católica naquele país. Mas eram vistos como inimigos pelos grupos mais radicais. E um desses grupos mais radicais é que acabou levando ao martírio. Eles são mártires, tá? Na defesa da fé. Então, vejam como realmente a religião pode realmente se tornar motivo de ódio e de morte ao outro. Motivo de intolerância até a morte, até levar à morte. Como digo, nos países onde hoje a maioria é muçulmana, os cristãos têm muitas dificuldades para viver lá, até para viver. E muitas vezes se sentem ameaçados porque, na sua radicalidade, eles realmente ameaçam. Que não é maometano, é inimigo. É pagão, é inimigo. Então, com o inimigo, o que a gente faz é acabar com ele. Os mais radicais é assim que pensam. É claro que dentro do islamismo tem correntes também mais moderadas. Logicamente, que entendem que a tolerância é a base. Inclusive, muitos dizem que Maomé não era intolerante, ao ponto de que permitia o convívio com outras religiões. Mas, na prática, isso não... Nos países onde eles são maioria, é complicado. Né? Na prática, eles acabam realmente impondo a sua cultura, impondo as suas leis, e em alguns momentos até de forma violenta. Né? Isto vai entender ou vai explicar o que nós chamaremos depois de Guerra Santa. O que é a Guerra Santa? Né? Que é um dos princípios também deles e que provocou a expansão do islamismo. Foi a Guerra Santa. Tá? Mas, continuando um pouco sobre os pilares sobre os quais se assenta a religião. Então, o primeiro pilar, digamos, a primeira coluna, é a profissão da fé em Alá, o único Deus. Tá? Como digo, a apostasia é castigada com a morte. Segundo, o muçulmano deve orar 5 vezes por dia. 5 vezes por dia. Ao alvorecer, bem cedinho, quase na aurora, ao meio-dia, depois lá pelas 3 ou 4 horas da tarde, ao pôr do sol e no primeiro quarto da noite. Tá? Lá pelas 9 horas da noite, mais ou menos. Tá? Então, ele deve orar. Ele deve orar olhando para Meca, em atitude de joelhos e fazendo reverência de prostração.
Então, em direção para Meca. A Meca é a cidade sagrada, é a referência deles. Além destas 5 orações por dia que eles devem fazer, tá? Devem jejuar o mês inteiro do Ramadã. Ramadã é o mês de jejum deles, o mês de jejum. Se não estou mal lembrado, eu não me lembro quando começa, mas acho que começava por abril, maio, não recordo bem quando começa o Ramadã. A ver se para amanhã eu trago, já recordo e eu trago esse dado para vocês. Tá? E jejuam durante os 30 dias do Ramadã, o mês todo. Sendo que o jejum é assim, eles não comem durante o dia. Eles podem comer durante a noite, ainda quando é escuro, de manhã cedo, ou depois que entra a noite, aí eles podem fazer a sua refeição. Mas durante o dia, não. Tá? Então, esse é outro aspecto da vivência do Ramadã. Um quarto aspecto é a esmola aos pobres. A esmola aos pobres. Maomé deixou esse aspecto, né, de consideração com os pobres. E isto inclui também a hospedagem aos peregrinos, aos caminhantes. Muito típico de quem mora no deserto, onde não tem nada. De repente chega um caminhante, então é hospedado. É claro que esta hospedagem ela é momentânea, para 1 ou 2 dias, né? Mas depois o caminhante continua a sua viagem, não é? Mas esse aspecto de hospedar também, não só de ajudar os pobres, né? E o quinto aspecto é peregrinar uma vez na vida a cidade da Meca. Uma vez na vida tem que peregrinar na Meca. O muçulmano tem que ir lá na Meca. Vou mostrar para vocês vamos ver onde é que está. Aqui nós temos. Aqui está. A fotografia não tem muita qualidade, não é? Este seria o centro da Meca, o centro religioso. Isto que vocês veem aqui é gente dando voltas aqui enquanto oram na Meca e enquanto depois vão passando. Isto se chama, este prédio aqui preto, Kaaba, é onde está a pedra preta, que é venerada pelos muçulmanos, a Kaaba. Tá? Kaaba é o prédio, tá? Este prédio assim. E a pedra preta está dentro dele. Então, normalmente tem muita gente, sempre muita gente, porque são muitos peregrinos, né, indo para Meca, e uns tumultos, muita gente realmente se acumula aí. Né? Então, essa é a obrigação que eles têm, de ir uma vez ao ano para Meca. Bom, até aqui, então, apresentamos assim um pouco sobre Maomé e diríamos também sobre um pouco sobre a doutrina. Não é que vamos entrar em muitos detalhes, né? Já falamos que eles podem ter várias mulheres, eles têm um só único Deus, têm esses princípios esses 5 princípios que são sagrados para eles, não é? Professar a fé em Alá, depois orar 5 vezes por dia, depois jejuar no Ramadã, depois ajudar os pobres e os peregrinos, acolher os peregrinos, e por último, peregrinar uma vez na vida a Meca. Esses são princípios. Depois tem, dentro do Corão, tem também alguns princípios morais, né? Agora vamos falar um pouco sobre a expansão do Islã, né? Do islamismo. Para isso vamos nos servir de algum mapa que nós temos aqui, né? Vamos ver este aqui, que vai nos ajudar. Bom, aqui nós temos no mapa
como vocês podem ver, um mar Mediterrâneo, que é este mar aqui, o Mar Negro, e aqui nós temos o Mar Índico, o Mar Vermelho, com o Egito aqui, e aqui o Mar Pérsico. E aqui no meio, entre os dois mares, está a Península Arábica. Aqui. Bom, quando morreu Maomé, foi escolhido um sucessor, que seria um lugartenente. Por isso, o nome que se usa para esse lugartenente é califa, um califa. O califa era, digamos assim, o chefe militar e, ao mesmo tempo, o chefe religioso, o califa, né? Então, nós temos vários califas depois da morte de Maomé. O primeiro deles é Abu Bakr, que juntamente com o Omar, que foi o segundo, eles acabaram conquistando a Síria, esta parte da Síria, a Palestina e esta parte do Egito, além de toda a Península Arábica. Posteriormente, outros califas, lá pelos anos 656, vão invadir também a parte da Pérsia, o que atualmente é Irã, é Iraque, aqui, e o Irã, que seria aqui, né? Então, isto, em pouco menos de 50 anos, já os exércitos árabes vão invadir e vão dominar e se instalar definitivamente aqui. Falávamos antes da Guerra Santa. O que é a Guerra Santa? A Guerra Santa é uma guerra ao inimigo que é infiel, que não acredita em Deus e que, portanto, deve morrer, porque ele não se converte. É bom que se diga que, em alguns casos, quando as pessoas se convertiam para o islamismo, eles perdoavam a vida. Mas quando não se convertiam, eles matavam mesmo, né? E, segundo a Guerra Santa, o conceito de Guerra Santa, quando o árabe, o muçulmano, morria na guerra, na batalha, ele ia para o céu. É como nossos mártires, mais ou menos, né? Inclusive, havia a promessa de no céu ter um harém. Harém é uma casa cheia de mulheres, à disposição lá do camarada muçulmano, né? Um harém, né? Com mulheres. Então, o céu seria um pouco assim, tipo um harém. Havia a promessa de que quem morresse na guerra seria levado para o céu e lá viveria dentro de um harém com muitas mulheres. O conceito é meio esquisito, mas é assim. Então, motivados por esta Guerra Santa, eles se tornaram uma força militar poderosa, que aos poucos vai se espalhar, como digo, já falei, entraram na Pérsia, vão chegar até a Armênia, aqui no norte, entrarão um pouco na Ásia Menor, tá? E vão se espalhar pelo norte de África, né? Onde havia umas comunidades católicas cristãs muito importantes, e porque havia muitas comunidades aqui na terra de Santo Agostinho, por exemplo. Então, eles vão se estender por aqui. É bom lembrar também que, como faziam os bárbaros, especialmente os hunos, dos lugares onde eles ocupavam, eles recrutavam os homens na idade de armas para formar parte do seu exército. De maneira que eles realmente iam engrossando as fileiras do exército, e se tornando cada vez mais poderosos. Dessa maneira, no ano 711,
Dice, se Maomé morreu no ano, que ano falamos? O ano 500, não me lembro agora que ano nós falamos, 632, pouco menos de um século, no ano 711, os muçulmanos, a pedido de um grupo de visigodos que estavam aqui na Península Ibérica, vão atravessar, ainda em número pequeno, mas vão atravessar o Estreito de Gibraltar e entrar na Península Ibérica e se juntar aos visigodos que estavam lutando contra o rei visigodo, no caso acho que era Recaredo, não lembro de quem era na época. De maneira que eles venceram com a ajuda dos muçulmanos, que não eram muitos. Mas os muçulmanos depois acabaram ficando e se tornando, chamando mais árabes. Eu chamo árabes e muçulmanos sem fazer muita distinção, como se fosse a mesma coisa, porque no fundo, embora não fossem, nem todos fossem árabes, porque árabe é só quem é da Península Arábica, não é? Da Arábia, mas o muçulmano é a religião. Mas, enfim, não faço muita distinção, mas no fundo é praticamente a mesma coisa. Então, acabaram chamando a mais muçulmanos e se instalando totalmente na Espanha. Inclusive chegando mais ou menos entrando na França, até que os francos lhes apresentam batalha e os vencem. É a primeira derrota desde que saíram praticamente da Península Ibérica que eles vão ter. Vão ser parados no sul da França. Aí não passa mais. Tá? Depois, na Espanha, há uma pequena porção no norte da Espanha, que aparece muito mal no mapa, mas há uma pequena porção, é um reino cristão, visigodo, que resiste, e a partir daqui vão começar depois a conquista ou a reconquista dos territórios ocupados pelos árabes. Isso vai levar 800 anos. Não é uma coisa assim. Só 800 anos os reinos cristãos da Península Ibérica, Portugal e Espanha, vão expulsar para Marrocos o resto de muçulmanos do reino de Granada, que foi o último reino muçulmano da Espanha. Tá? Então, mas vejam como eles realmente, em pouco tempo, conquistaram uma boa parte praticamente do mundo conhecido naquela época, né? Que é o mundo que está ao redor do mar Mediterrâneo. Pelo lado norte, eles vão tentar conquistar Constantinopla, que está aqui, na saída do Mar Negro. Vão tentar conquistar. Mas aqui são derrotados e eles não conseguem. Só no ano 1454, acho que ou 50, não me lembro bem, é que vão conquistar a cidade de Constantinopla. E aí eles vão tomar conta. Tentarão chegar até a Europa, mas só chegam até a Áustria. Na Áustria eles são derrotados e eles têm que recuar e voltar para a Ásia Menor, para Constantinopla, onde eles se assentaram. Como vocês podem imaginar, eles acabam ficando ao redor do Mediterrâneo e também eles usaram o Mediterrâneo especialmente para pirataria. Não tanto para comércio, mas para pirataria. Uma prática que depois os ingleses vão aprender deles. Vão se tornar piratas, ladrões. O que o pirata é isso, ele vai roubar o que o outro transporta. Então, é a pirataria que vai se instalar aqui em todo o mar Mediterrâneo durante muitos séculos. Inclusive, em determinado momento, não só a pirataria, o roubo de mercadorias, mas inclusive também de pessoas.
pessoas que eram escravizadas, levadas para os países árabes ou para os países dominados por eles, para depois ser, digamos assim, vendidas, não é? Por quantias voluminosas eram resgatadas as pessoas. Então, se instalou um pouco esse estilo aqui, mas isso foi posterior, já na Idade Média. Tá? Neste primeiro momento, é só a conquista. Eles vão trazer uma língua própria, e vão trazer arte própria, enfim, depois os árabes vão realmente trazer toda a sua cultura. Falando de língua, nós temos algumas palavras em espanhol, em português, que são palavras árabes, né? Todas as palavras que começam por al, normalmente são palavras árabes. Almena, e outras palavras. Agora não me lembro muitas palavras, mas sei que tem alcalde, são palavras árabes. Os árabes, durante muito tempo, estiveram na Península Ibérica e acabaram deixando também a sua linguagem. Né? No ano 750, depois de ter conquistado tudo isso aí, todo esse território, o califa daquele tempo instala a capital de todo este império em Bagdá. Bagdá, que é a atual capital do Irã, é lá que foi a capital também do Império muçulmano, em toda, desde Espanha, Portugal, até quase a Índia, Afeganistão, por aí. Então, a capital será Bagdá. É interessante porque na história vai haver um momento em que esta região da Península Ibérica vai se independizar. Haverá um califa. Recordem que a palavra califa significa lugartenente. Um califa aqui em Bagdá e haverá também outro califa aqui em Córdoba. Vamos ver um pouquinho da arte dos árabes, para que a gente entenda isso. Vejam, Córdoba, nós temos, por exemplo, este tipo de portal de arco em forma de, assim, meio circular, é típico dos árabes. Isto é uma portada que está na cidade de Córdoba, na Espanha. Nós temos também, por exemplo, uma grande mesquita que eles construíram naquela cidade, que é a mesquita de Córdoba também, que posteriormente os cristãos fizeram a catedral. Hoje é a catedral de Córdoba. Mas os muçulmanos continuam dizendo que... Então, eu já estive nesta igreja. Nesta igreja tem uma parte que é muçulmana, assim como está aí, com esses arcos todos, e tem uma outra parte que é mais de estilo, eu diria que gótico, né? Que é próprio da Europa na Idade Média. Então, se misturam os dois estilos, é uma grande catedral. Né? Mas isto foi estilo árabe que eles trouxeram, né? Com pinturas, com tudo, né? E era uma mesquita, a mesquita de Córdoba. Né? A mesquita é assim que se conhece, a mesquita de Córdoba. Então, e hoje, como está o islamismo? Hoje está em muitos países. Praticamente, voltamos ao mapa, porque ele nos ajuda. Voltamos ao mapa. Acho que eu tenho um mapa melhor. Vamos voltar. Eu acho que é este aqui. Este aqui. Reparem bem, aqui nós temos um pouco toda a expansão que eles tiveram. Na primeira época, expandiram aqui a Arábia, depois passaram para o Irã, Iraque, Síria, Egito, uma parte da Líbia.
e na terceira fase já chegaram o resto do norte da África, a Espanha, e aqui, Afeganistão, Paquistão, essa região toda. Então, hoje, o islamismo é uma religião, tá? É uma religião que, como acontece no catolicismo, tem pessoas moderadas e tem pessoas radicais, né? Entre os católicos também. Embora, pelo Evangelho, nenhum católico, por muito radical que seja, pode se atribuir ou pode pensar em fazer um atentado matando gente. Mas os muçulmanos, sim. Vocês devem recordar os atentados do 11 de setembro, das Torres Gêmeas lá em Nova York, e dos aviões que também caíam em outros lugares. Foi um atentado árabe, muçulmano, bem pensado, e com o único objetivo de matar muita gente. Como pela Guerra Santa, quem morre na luta vai para o céu, então os muçulmanos não se importavam, aqueles que entraram nos aviões, não se importavam de morrer, iam para o céu. Tá? Só que morriam matando. E ainda hoje, por exemplo, as pessoas que colocam bombas explosivas no corpo e depois entram no meio de uma multidão e explodem o próprio corpo, matando muita gente, é a mesma filosofia, a mesma mentalidade. Eu morro, vou para o céu, vou lá para o harém com as mulheres, tá? Mas eu levo um bocado de infiéis, de pagãos, para o inferno. Essa é a filosofia. Tá? Pois bem, hoje também no islamismo existem radicais, mas existem também moderados. Existem escolas de teologia do Alcorão, onde os mais racionais entendem que o muçulmano não é homem de guerra, é homem de paz. Mas, a história fala outra coisa. Aliás, como os cristãos também. Porque nós, cristãos, que temos o Evangelho e que falamos muito de paz, nós passamos a vida toda guerreando e matando-nos uns aos outros. Tá? Se vocês pegam, por exemplo, na Europa, na Idade Média, onde ainda os países não estavam configurados e havia muitos ducados, pequenos, não digo nem reinos, que não eram reinos, eram pequenos territórios com o seu dono da guerra. Né? Então, guerreavam constantemente entre uns e outros, às vezes se colocavam de acordo para atacar um terceiro, e assim por diante. E as mortes eram vistas como uma coisa natural. O inimigo a gente tem que matar. É assim que também os cristãos temos pensado muitas vezes. Tá? E temos vivido também da guerra. Assim que não nos escandalizemos que agora falamos dos muçulmanos, desse espírito de guerra, né? Que eles viveram também, e que até hoje se manifesta nesses grupos radicais que explodem uma bomba, que se matam, matando gente, e que por trás está a filosofia do céu, do mártir, que se mata para matar infiéis, para mandá-los a todos ao inferno, mas que ele vai para o céu porque ele é o mártir de Alá. Então, esta filosofia, que é extremamente radical, está muito presente ainda hoje no islamismo. Embora, como digo, muitos defendam a moderação. E muitos países sejam moderados. Mas, se colocamos, por exemplo, a Argélia, onde falei que tinha matado aqueles frades, aqueles padres, hoje, por exemplo, a Argélia não permite que você tenha igreja, construa igrejas, que evangelize muçulmanos. O máximo que permite é que você tenha lá uma comunidade, que a comunidade tenha as suas celebrações internas e acabou. Ou o máximo que permite é um culto para os estrangeiros, mas para os muçulmanos não.
tá? Então, ainda há muita radicalidade sobre isso. Eu vejo que os muçulmanos se parecem muito com os cristãos da Idade Média, onde também havia muita radicalidade. Tá? Por isso, a partir disso, quando tratarmos das cruzadas, também não devemos nos escandalizar. Naquele tempo, havia aquela mentalidade, tá? Aquela mentalidade, e por causa daquela mentalidade que muitos se dedicaram a atacar a Palestina, porque queriam resgatar do poder muçulmano a terra de Jesus. Tá? Então, já falaremos também um pouquinho sobre isso. Bom, mais ou menos seria isto, não entramos em muitos detalhes mais, mas é isso. Até hoje, os muçulmanos se encontram em boa parte Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, no norte da África, são todos países muçulmanos. Arábia, Iêmen, Omã, Irã, Iraque, Síria, Armênia não tanto. Mas Turquia, são todos países muçulmanos. Além do Paquistão, que tem muito muçulmano, na Índia também tem muçulmano, e na África também tem muitos muçulmanos, no Chad, Mali, em todos outros lugares, Nigéria. Tem cristãos, mas também tem muçulmanos, né? Alguns são maioria. E onde são maioria, eles acabam impondo realmente restrições para as minorias. Né? Muito bem, gente. Então, esta foi uma introdução sobre o islamismo. Vocês lendo o texto vão compreender melhor e vão entender um pouco tudo isto. Embora eu tenha trazido o islamismo para o tempo atual, o objetivo primeiro era tratar o islamismo e a sua expansão inicial, do século VII e sétimo e oitavo. Essa era a proposta inicial, para entender como é que ele surge, como ele se expande e quais são as ideias que estão por trás dessas guerras e dessas vitórias ou dessas batalhas dos muçulmanos. Muito bem, terminamos então por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a participação de vocês. E alguém já me perguntou quantas aulas vai ter. Pois eu não sei. Eu não sei quantas vai ter, mas todas aquelas que eu puder fazer e gravar, eu vou fazer e enviar para vocês, para que vocês, quando nos encontrarmos no final de agosto, a gente já possa mais ou menos ter uma ideia de como, ao menos um pouco assim, geral, do que é a história da igreja. Nada mais, um abraço a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.